Agora nós vamos iniciar a nossa aula de geografia. Hoje em geografia nós vamos estudar a modificação das paisagens. Pegue um livro de vocês, abram na página 15, certo? E vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre paisagens culturais e paisagens naturais. Tem muita gente que confunde muito paisagens com natureza. Paisagem é uma coisa, natureza é outra, certo? Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue enxergar geograficamente. Então, é paisagem. Natureza é tudo aquilo que pertence à natureza, né? A beleza. Nem todas as paisagens são belas. É bom lembrar isso, que nem todas as paisagens são belas, certo? As paisagens naturais são aquelas construídas pela natureza, como morro, rios, né? Lagos, plantas e etc. As paisagens culturais e artificiais ou humanizadas são aquelas construídas pelos seres humanos. Prédio, casas, pontes, viadutos e etc. Certo? Vamos à nossa leitura do nosso livro. A tia vai ler um pequeno texto para vocês e vocês tentem acompanhar aí na casa de vocês, certo? Ita e os colegas selecionaram diversas paisagens para a atividade pedida pela professora Fernanda. Ao observá-las, para avaliar se eram paisagens naturais ou culturais, uma dúvida surgiu. Vamos ver qual foi a dúvida de Urbano. Por que os seres humanos alteram a paisagem? Por que será que o ser humano ele modifica as paisagens? Nessa modificação existe o ponto negativo e o ponto positivo, não é isso? O ponto positivo, eles alteram por quê? Para fazer moradias para o povo, né? Estradas, turismo, não é isso? E os pontos negativos são aqueles pontos que é desmatamento, os animais ficam em extensão, eles arrancam árvores. E esses são os pontos negativos. É por isso que é dito. Existem os pontos positivos nessas modificações e os pontos negativos. Os pontos positivos é que vão construir moradias para aquelas pessoas que não têm onde morar. Vão construir pontes, vão abrir estradas. Esses são os pontos positivos. E os pontos negativos é lixo, eles arrancam árvores, os animais ficam em extensões, porque muitos dos animais desaparecem. Então, esses são os pontos negativos, certo? Pois bem, reúna-se com um colega e juntos tente responder a dúvida de Urbano, certo? Aqui está pedindo para vocês juntar a um colega. E eu peço a vocês que junte com o papai ou com a mamãe ou com uma pessoa adulta que esteja aí na casa de vocês, certo? Mesmo em uma paisagem cultural ou humanizada, é possível encontrar elementos naturais. A segunda questão fala: observa a paisagem a seguir. Nela encontramos elementos naturais e culturais. Identifique aqueles que são elementos naturais e escreva os nomes deles nas linhas abaixo. Urbano fala: paisagens culturais podem conter elementos naturais, mas paisagens naturais não apresentam elementos culturais. É como a tia falou, paisagem é tudo aquilo, geograficamente, todo espaço, geograficamente, que nós conseguimos ver, né? Isso são a paisagem. Ah, mas só existe paisagem belas, bonitas? Não.
Existe outro tipo de paisagem. Por exemplo, essa que vocês estão vendo aí é uma paisagem cultural. É uma paisagem que foi modificada pelos seres humanos. Mas isso não quer dizer que não seja uma paisagem. Sim, é uma paisagem. Como, por exemplo, você vai ao centro. Ao verificar o centro de longe, você vai se deparar com várias lojas, né? Várias pessoas andando para lá e para cá. É uma paisagem? É. Só que é uma paisagem cultural, uma paisagem que foi modificada. É isso? Mas se você vai à praia, aí você depara com um mar lindo, maravilhoso, né? É uma paisagem? É uma paisagem, só que é uma paisagem natural, certo? Vamos para a página 16. Durante a aula sobre paisagem, a professora Fernanda chamou a atenção dos alunos para as consequências boas e ruins das alterações na paisagem feita pelos seres humanos. Imagine que uma paisagem natural tenha sido modificada para a construção de um conjunto de prédios. Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos dessa alteração no ambiente? Escreva sua conclusão a seguir, depois compartilha com seus colegas. É como a tia falou, logo no início a tia falou sobre os pontos negativos e os pontos positivos. Aí vocês vão escrever primeiro os pontos positivos e logo após vocês vão escrever os pontos negativos, certo? Olha a conversa do Ita. As comunidades indígenas têm uma excelente relação com a natureza. Elas procuram sempre respeitar o meio ambiente. Verdade. Mas e as outras comunidades tradicionais? Perdão, gente, eu vou ler novamente. Verdade. Mas e as outras comunidades tradicionais? Isso é a Emília perguntando para a Ita, certo? Agora nós vamos para a página 17. As comunidades tradicionais e as paisagens culturais. Na unidade anterior, você estudou algumas comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, castanheiros, seringueiros e ribeirinhos. Veja a seguir exemplos de paisagem ocupada por cada uma dessas comunidades. Veja com muita atenção cada comunidade, a comunidade quilombola, né? A comunidade ribeirinha, a comunidade indígena e a comunidade de seringueiros, certo? São as comunidades tradicionais. Primeira questão: as paisagens ocupadas por essas comunidades são semelhantes às paisagens do lugar onde você mora? Explique sua resposta. Ele quer saber se existe alguma semelhança com essas famílias tradicionais, com essas comunidades tradicionais, com a comunidade do lugar aonde vocês moram, certo? Você vai explicar com suas palavras dentro do assunto, certo? Na segunda questão, nessas paisagens, quais os elementos culturais você observa? Que tipos de elementos culturais você pode observar nessas paisagens? Será que existem elementos naturais? Sim, existem elementos naturais. E escreva abaixo, na linha, sim, aí na segunda questão, ok? Vamos para a página 18. As comunidades tradicionais e a natureza. A tia vai ler o texto que se encontra aí na página 18, nosso livro de geografia, ok? As comunidades tradicionais têm uma relação bastante próxima com a natureza, pois
Entre outros motivos, elas dependem diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência. É por isso que acabam alterando menos as paisagens naturais do que as demais comunidades, que são chamadas de modernas. É fácil perceber a diferença dessa relação, comparando o tipo de moradia, a alimentação, a formação de locomoção e os costumes desses povos. Existe diferença? Existe uma diferença muito grande. Esses povos que vivem no campo, eles conservam mais o ambiente natural. Já os povos que moram na cidade já é mais diferente, certo? Na primeira questão, na página 18, você considera que a sua relação com a natureza assemelha-se à relação que esses povos têm com as paisagens naturais? Por quê? Ele quer saber se sua relação com a natureza assemelha-se à relação que esses povos que vivem no campo têm com a natureza. Ele quer saber por quê. Se você colocar não, você vai escrever o porquê. Se você colocar o sim, você vai também explicar o porquê, certo? Na segunda questão, podemos afirmar, então, que as comunidades tradicionais não alteram as paisagens naturais. Explique sua resposta. Podemos afirmar, então, que as comunidades tradicionais elas não alteram a paisagem natural. Explique sua resposta. Também, se vocês colocar o não, você vai explicar a sua resposta. Por que será que a comunidade tradicionais eles não alteram a paisagem naturais? Eles não mexem na paisagem natural. Por que será? Já o pessoal que mora na cidade, eles conseguem mexer na paisagem natural. Então, ele quer que você explique com suas palavras esta resposta, certo? Na terceira questão, você pode contribuir de algum modo para alterações na paisagem do lugar onde vive? Tanto de forma positiva quanto negativa. De que formas? De que forma vocês podem contribuir de algum modo para alterações na paisagem do lugar onde vive? Que tipo de contribuições, vocês podem fazer no local onde você mora? Positiva e negativa. De que forma será? A tia vai ler o texto aqui e a fala de Ita, certo? Mesmo as comunidades tradicionais que dependem diretamente da natureza alteram as paisagens naturais. Porém, essa alteração dá-se de forma mais suave do que as praticadas pela sociedade moderna. Isso quer dizer que essas pessoas das comunidades tradicionais, eles podem mexer na natureza? Podem. Só que eles mexem de uma maneira mais light, mais suave, sem tanto prejudicar a natureza. Já as pessoas modernas, quando mexem na natureza, já é para quê? Para fazer uma queimada, para arrancar uma árvore, para destruir. Não é isso? Então, é isso que ele está se perguntando. Vamos ver a fala de Ita. A comunidade indígena precisa alterar a natureza para sobreviver, mas procura preservá-la o máximo que pode. Ele altera a natureza? Altera, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele preserva a natureza. Entendeu? Por exemplo, se ele arrancar uma árvore, ele planta outra. Isso aí é cuidar da natureza, é preservar a natureza. Certo? É isso que Ita está falando aí na fala dele. E vai encerrando por aqui. Desejo a vocês um bom dia, certo? Beijo no coração de cada um de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula.